Olá, minha gente. Quero agradecer ao professor H. Menor Roberto por fornecer esse material em seu site. Excelente material. Também quero dizer a vocês que esse assunto cai sempre no Enem. Então, vamos focar para poder aprendermos juntos, tá beleza? Então, vamos lá. Foco no Enem. Quem não fez a inscrição, que faça. E vamos analisar agora essas figuras. O que elas têm em comum? Se você observar, todas elas possuem matéria. Tanto a madeira, cadeira, frutas, pessoas. Então a matéria ela possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, ela possui volume. E a química ela é responsável por estudar essa matéria, tá certo? E suas transformações também. Vamos lá. Aí a matéria ela possui propriedades, divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são divididas em massa. Então, o corpo ele possui massa, logicamente, não é isso? Aí temos nessa figura um corpo em regiões diferentes. Um com o valor 150 e o outro com o valor 25. Sendo que esses valores estão relacionados ao peso do corpo. Ou seja, quando falamos em peso, falamos de massa vezes a gravidade, tá certo? Portanto, a massa do corpo ela não muda, ela é a mesma. Como são regiões diferentes, então vai haver essa diferença, tá certo? A outra propriedade é a extensão. Então a matéria ocupa um lugar, logicamente, não é isso? Se ela ocupa um lugar, ela possui volume, seja sólida, líquida ou então gasosa. Sendo que a gasosa, não esquecendo, depende de quê? Depende do recipiente. Portanto, vamos apenas focar na questão da matéria sólida e líquida. Uma outra propriedade que nós conhecemos é a densidade, porque o gelo flutua, porque o metal afunda na água, enfim. Aí temos como exemplo, nesses recipientes com água, duas latas de refrigerante, uma Diet e a outra comum. Se você perceber, a latinha de refrigerante Diet, ela flutua, enquanto a outra ela afunda. Isso está relacionado à densidade, que é uma relação que envolve massa do corpo pelo seu volume. Uma outra propriedade é a solubilidade e também a curva de solubilidade. Ao falar de solubilidade, temos três exemplos. Então perceba que nos três exemplos contém água a 20 graus Celsius, sendo 100 gramas de água, e temos uma substância chamada cloreto de sódio. Então temos 30 gramas em 100 gramas de água no primeiro exemplo, que ocorre a sua dissolução, ou seja, se dissolveu totalmente. No segundo exemplo, 36 gramas de sal se dissolveu em 100 gramas de água. E no terceiro exemplo, 40 gramas de sal se dissolveu em água, sendo o que 36 se dissolveu e 4 gramas não se dissolveu. Tá certo? Ao analisar aí cada uma dessas situações, né? Então podemos definir um coeficiente de solubilidade para determinada substância dissolvida em água. E o que seria isso? É a quantidade máxima de um soluto capaz de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente, em certas condições, como temperatura e pressão. Então percebam que o soluto vai ser o que será dissolvido e o solvente que vai dissolver o soluto, nesse caso a água. Aí, analisando o experimento anterior, nesse caso o segundo, a gente vê que a coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas em gramas de água. Portanto, a solução que tem dissolvida a máxima quantidade de soluto permitida pelo seu coeficiente de solubilidade é classificada como solução saturada. O coeficiente de solubilidade da água agora, analisando com uma maneira mais interessante, vemos que podemos chamar soluções insaturadas, solução saturada sem corpo de fundo e solução saturada com corpo de fundo. Percebam que lá, naqueles 40 gramas, teve uma sobra. E essa sobra de 4 gramas é o corpo de fundo, ok? Uma outra propriedade é a condutibilidade elétrica, que está associada aqui, associada aos materiais. Então, há uma variação de materiais, nesses materiais, com relação à sua condutibilidade elétrica, tá ok? Temos como exemplo aí cabos de fios, onde a sua constituição aí vai ser o cobre,
E no outro exemplo nós temos uma solução onde há a ocorrência de transferência de elétrons para o acendimento dessa lâmpada, beleza? Continuando aí. Uma outra propriedade bem interessante é a condutibilidade térmica, minha gente. Então essa é a capacidade da matéria de transferir calor. Então pode ocorrer por convecção, por condução ou por irradiação. Uma outra propriedade bem conhecida é a propriedade organoléptica, também chamada de propriedade específica, né? Então nós temos aí o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar. Esse conjunto de propriedades organolépticas, se tratando aí, né, desses órgãos, eles formam as propriedades específicas da matéria. Aí vamos agora para os estados físicos da matéria, que nós já conhecemos, não é isso? Que é o sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, ele possui forma e volume fixo. O estado líquido possui forma variável e volume fixo. E o gasoso possui forma e volume variável. Aí também tem as mudanças de estados físicos da matéria, né? Que pode ocorrer por aquecimento ou por resfriamento. Se for por aquecimento, nós temos aí a transformação ou a mudança de estados físicos de sólido para líquido, chamado de fusão, de líquido para gasoso, vaporização, e de sólido para gasoso, sublimação. Já por resfriamento, nós temos a mudança de estado físico de gás para líquido, condensação, de líquido para solidificação, para sólido, solidificação, e de gasoso para sólido, ressublimação. Aí vamos tratar de dois pontos bem interessantes, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então veja que o ponto de fusão está associado a temperatura onde ocorre o derretimento. Então eu tenho aí, nesse caso, o gelo e o álcool, onde o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius e o ponto de fusão do álcool é menos 114 graus Celsius. Já no caso do ponto de ebulição, ele pode ocorrer aí com relação ao aquecimento para ebulição ou resfriamento e condensação. Temperatura da água 100 graus Celsius, temperatura do álcool 78 graus Celsius, que depende logicamente da substância e da pressão. Aí temos o diagrama de fases da água. Esse diagrama aí ele vai nos mostrar as regiões onde se encontra a fase sólida, líquida e gasosa e o ponto triplo, onde coexistem as três fases. Ao tratar de fusão e ebulição, nós vamos tratar de estados físicos. Então temos uma comparação entre água e etanol, né, que mostra as temperaturas e onde é que ela é sólida e líquida, nessa comparação aí, neste gráfico. Aí também falamos sobre classificação dos fenômenos, que pode ser químico e físico. O fenômeno químico, minha gente, ele modifica a matéria, formando novas substâncias. Já no fenômeno físico, ele não altera a matéria, tá certo? Portanto, pode se repetir inúmeras vezes. Então, temos aí vários exemplos com relação a fenômenos. Reações químicas. Uma maneira simples de reconhecer a ocorrência do fenômeno químico é observando as alterações nesse sistema, através da mudança de cor, a queima de fogo de artifício, através da liberação de um gás, antiácido em gás, em água, formação de um sólido insolúvel, no caso aí o iodeto de potássio reage com o nitrato de chumbo, produzindo iodeto de chumbo, que é um sólido amarelo, e aparecimento da chama ou luminosidade, a luz emitida pelo vagalume. Aí temos também agora, né, o estado inicial e final dessa reação, né? Então as espécies químicas que compõem o estado inicial, que é o reagente, e o final, que são os produtos de uma transformação química, são diferentes e apresentam propriedades distintas. Como exemplo, aí nós temos enxofre mais gás de oxigênio, produzindo dióxido de enxofre. E aqui temos as equações representando, né, a formação desses produtos. No caso da água, se decompondo em gás de hidrogênio e gás de oxigênio. E no caso da amônia, sendo formada a partir de gás de hidrogênio e gás nitrogênio. Ok? Então aqui a gente finaliza a primeira parte.